Fala galera que está com sangue no olho, faca nos dentes, focada nos estudos. Aqui é o professor Douglas Barraco com a segunda parte da nossa aula sobre a ocupação do interior e a exploração das minas. Na nossa última aula nós descobrimos que a maior dificuldade da coroa portuguesa era combater o contrabando de ouro. Os mineradores empregavam todos os meios ali possíveis para contrabandear o ouro para fora da capitania das Minas Gerais ou mesmo para fora do Brasil, sem ter que pagar ali os tributos, os impostos da metrópole, né? Um dos exemplos que a gente deu de formas de contrabando, né, empregado, por exemplo, pelos clérigos, foi usando imagens dos santos, que eram ocas para transportar e esconder o ouro, daí a famosa expressão santinho do pau oco. E para tentar coibir o contrabando de ouro, foram criadas em 1720 as famosas casas de fundição. Nas casas de fundição, o ouro era fundido, derretido, ele era quintado, ou seja, ele recebia o selo da Real Coroa Portuguesa e era cobrado ali, retirado a taxa equivalente aos 20% ao quinto, ok? E com a criação das casas de fundição, o ouro que antes circulava em pó ou em pepetinhas, né, livremente pelas vilas de Minas Gerais, agora foi proibida a circulação do ouro em pó e somente era permitida a circulação do ouro quintado, do ouro em barras, né? Isso gerou uma certa insatisfação por parte dos colonos, né? Isso fez com que reduzisse o contrabando de ouro em pó, que era muito comum nessa época pelos mineradores, e é claro, esses mineradores ficaram insatisfeitos com a criação das casas de fundição e contra também a proibição da circulação do ouro em pó e em pepita, e o que vai desencadear a famosa revolta de Vila Rica, também conhecida como a revolta de Filipe dos Santos, que ocorreu ali em 1720, né? Na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. É uma revolta que terminou com a morte do líder Filipe dos Santos. E pelo seu caráter, digamos assim, nativista e de protesto contra as políticas metropolitanas, né, muitos historiadores consideram a revolta de Filipe dos Santos como uma espécie de um embrião ali da Inconfidência Mineira, que iria ocorrer em 1789, ok? Bom, a mineração promoveu um intenso fluxo migratório e imigratório para a região das Minas Gerais. Migratório, quando eu falo de deslocamento interno, muitas pessoas, por exemplo, se deslocaram do Nordeste, da região antes produtora de cana-de-açúcar, agora para a região mineradora, e imigratório quando pessoas vêm de fora, vêm, por exemplo, de Portugal. A mineração também promoveu o aumento populacional, colonos, mas principalmente escravos para trabalhar nas minas. Um número exorbitante de escravos foram trazidos para a região mineradora. A mineração promoveu uma ascensão, digamos assim, de uma elite mineradora, muito até intelectualizada, crescimento urbano como cidades que apareceram ao lado dessas vilas, né, dessas minas, né, e lucraram muito com o fruto da exploração do ouro e do diamante. Cidades como Vila Rica, Diamantina, entre outros. Dentre, por exemplo, o destaque é a consequência política, mudança do eixo administrativo lá do Nordeste para a região Centro-Sul, a mudança da capital, por exemplo, lá de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, e fortalecimento de uma elite mineradora, os famosos homens bons, como eram conhecidos, homens brancos que ascendiam os altos postos, cargos públicos, militares, etc., né? E como consequência econômica, nós podemos destacar o aumento da riqueza de Portugal, o aumento da circulação de mercadoria, a ampliação do mercado interno, destaque para a atuação das monções, o enriquecimento da elite mineradora, tudo bem? Então, podemos perceber que a mineração, esse período de mineração, trouxe consequências para a região do Brasil, para o Brasil, para Portugal, para a história do Brasil enquanto Brasil colonial, ok? E um dos momentos de maior interferência política de Portugal na colônia, ou no Brasil, ocorreu durante necessariamente o período pombalino, né? Período que vai ali de 1750 a 1777, momento em quando Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, exerceu um cargo de primeiro-ministro de Portugal, nomeado ali por Dom José I, ok? E o que Marquês de Pombal fez?
Dentre as medidas tomadas pelo Marquês de Pombal estão, então, primeiro-ministro de Portugal, né, podemos destacar a criação da derrama em 1751, com o objetivo de assegurar aquele teto mínimo de 100 arrobas de ouro ao ano, que era aproximadamente 1.500 quilos de ouro, né, expulsão dos jesuítas em 1759, que Pombal acusou os jesuítas de conspirarem contra o Estado, de configurarem um Estado autônomo dentro do Estado português, né. Além da expulsão dos jesuítas, Pombal também confiscou os bens dessa ordem no Brasil, tá? Confiscou as escolas, as fazendas, né? E os jesuítas que eram os responsáveis pela educação no Brasil na época. Sem os jesuítas, foram criadas no Brasil as escolas régias leigas ou laicas, separadas do ensino religioso, né? Pombal decretou ainda que o sistema de capitanias hereditárias deveria voltar ao controle do governo português, colocando fim ao sistema de capitanias hereditárias, implantou o cultivo de algodão no Maranhão, transferiu a capital Salvador para o Rio de Janeiro, né? Criou ainda o estado do Grã-Pará e do Maranhão, criou a Companhia Geral do Grão-Pará e do Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, com o objetivo de dinamizar a exploração e a riqueza dessas colônias e exercer também o controle do comércio nessas regiões, ok? Então, veja que Marquês de Pombal promoveu, através de suas políticas, né, ele que é conhecido como um déspota esclarecido, né, aqueles caras que adotam algumas medidas iluministas para o seu governo, né, de certa forma ele exerceu grande interferência na política colonial na história do Brasil. E aí, quando a gente olha para o mapa do Brasil hoje, é claro, a gente percebe que os limites territoriais extrapolaram os limites do tratado imposto pelo Tratado de Tordesilhas, e isso graças ao famoso Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid serviu para consolidar, né, a ocupação do interior do Brasil e delimitar as fronteiras como conhecemos. Em 1750, esse tratado foi assinado na cidade de Madrid e que seguiu o princípio de utiposidetis, que é o princípio de direito internacional, segundo o qual os que de fato necessariamente ocupam o território possuem direitos sobre este mesmo território, ok? Então, por exemplo, quando a gente olha lá para a região do Vale Amazônico, né, a região do Amazonas, floresta amazônica, a maior floresta equatorial do mundo, né? A partir do Tratado de Madrid, ampliou-se a fronteira na região do norte do Brasil, na região do Vale Amazônico, região rica pelas chamadas drogas do sertão. Essas drogas do sertão eram principalmente urucum, castanha do Pará, pau-cravo, canela, palmito, baunilha, guaraná, entre outros condimentos, temperos, e muitas dessas drogas eram de fato remédios, né? Por isso termo drogas mesmo. Essa região foi desbravada principalmente pelas entradas e pelas bandeiras, e também com alguma participação jesuítica nessa região, ok? A ampliação da fronteira na região ali central do Brasil, nas atuais regiões de estados como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, se deu pela influência dos bandeirantes e principalmente pela pecuária bovina e expansão da pecuária bovina. O boi, o gado, não é nativo do Brasil, ele foi trazido de fora das Ilhas Madeiras em 1534. A então Ana Pimentel de Souza, esposa de Martim Afonso de Souza, então o primeiro donatário da capitania de São Vicente, mandou vir do arquipélago de Cabo Verde algumas dezenas ali de cabeças de gado ali para São Vicente, e alguns desses animais eram mestiços com sangue zebu, também vieram alguns equinos e poucas cabeças suínas, tá? O rebanho bovino será importante para a história do Brasil, fornecendo carne, leite, ou seja, como um complemento da alimentação, como atração animal, nos chamados carros de boi, e também poderia ser explorado desse animal o couro e o sebo. Hoje o sebo, para vocês terem uma ideia, é matéria-prima na indústria para sabões, cosméticos, shampoos, biocombustíveis, entre outros produtos, ok? Também destaque para a região sul do Brasil, né? E pelo Tratado de Madrid, né, a região de Sacramento, que é a parte da atual cidade do Uruguai, passaria ao controle da Espanha, e houve a anexação da região de Sete Povos das Missões, no sul do Brasil, na região de São Pedro do Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul do Brasil. Nessa região haviam 7 grandes missões jesuíticas: São Luís, São Lourenço, São Borja,
São Miguel, São João Batista, São Ângelo e São Nicolás, né? O que são essas missões, professor? As missões, reduções ou aldeamentos eram fazendas jesuíticas que tinham por objetivo a catequese, né? A conversão dos índios ao catolicismo, né? E, para fechar a nossa aula, né, há mais ou menos a configuração do mapa do território brasileiro toma essa formação, essa configuração após o Tratado de Madrid, graças, repito, à participação dos bandeirantes, as entradas, a participação do rebanho bovino na região central do Brasil, a participação dos jesuítas, que adentraram o interior do Brasil além dos limites do Tratado de Tordesilhas, promovendo a ocupação do interior do Brasil, e o Tratado de Madrid veio para selar as decisões a partir do uti possidetis, né? Ocupa a terra, necessariamente a terra é de quem necessariamente está ocupando, ok? Então a gente fica por aqui, galera. Um grande abraço, foco nos estudos e até mais. Tchau, tchau!